Cerca de 12% dos brasileiros sofrem com refluxo e convivem com sintomas de azia, má digestão e incômodos na garganta. Então, para a gente tratar, entender um pouquinho mais sobre o refluxo e até como evitar ou controlar essa doença, que nós aqui recebemos o gastroenterologista, Dr. Bruno Sander. Dr. Bruno, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores. Grande honra tê-lo aqui conosco. E ali nós falamos, a Carol falando que parecia que tinha um dragão que morava ali dentro dela, mas eu quero perguntar para o senhor, para o pessoal de casa também entender o que é o refluxo, o que acontece para ter esse refluxo. Bom, basicamente o refluxo gastroesofágico é quando o conteúdo que deveria ficar só dentro do estômago acaba subindo, refluindo para o esôfago. A mucosa do esôfago ela não é preparada para receber um conteúdo ácido, que é o suco gástrico. Portanto, quando esse suco gástrico entra em contato com essa mucosa, vem estes sintomas, que é um sintoma típico, que é a pirose, é o nome do sintoma, que é essa sensação de que tem algo subindo, alguma coisa queimando, principalmente nessa região retroesternal, que é atrás desse osso. Às vezes chega a ser tão forte que o paciente procura o pronto atendimento achando que está com infarto. Olha. De tão agudo, que é inclusive um diagnóstico diferencial do infarto agudo do miocárdio é o refluxo. De tão forte que em alguns pacientes... Exatamente, pode ser. E quando chega aquele incômodo na garganta ali, aquela queimação, vai por esse, o sentido é esse, de uma queimação, não é, doutor? Exatamente, é uma queimação que sobe pela garganta, algumas vezes chegando até a boca, como vocês disseram antes, algumas vezes chega a alterar, inclusive a voz. Tem pacientes que chegam a ficar roucos. Eu atendo um público que me procura bastante, são professores que precisam muito da voz e que o refluxo acaba atrapalhando, o paciente tem uma rouquidão, uma alteração de voz. E outra coisa interessante que você falou na infância, é interessante que crianças têm o que a gente chama de refluxo fisiológico. Então é um refluxo que é comum de acontecer, muitas crianças têm, e que acontece porque o esôfago ainda não tem um tônus muscular forte o suficiente para contrair e não permitir que este ácido reflua. Só que à medida que a criança vai crescendo, esse tônus muscular vai ficando competente e com isso a criança deixa de ter o refluxo. Então, aos pais que um recém-nascido que fica golfando o que é um refluxo, não é nada para ficar alarmado, preocupado. À medida que os meses passam, nos primeiros anos de vida, a tendência é que esse refluxo da criança desapareça e ela vai ser uma criança, um adulto normal. Vida normal. Aí então, por exemplo, quando o pai, até pensando ali já na criança, ele tem aquele acompanhamento que é natural, ou pelo menos deve ser natural, de mensalmente estar procurando o pediatra. Sim. Qualquer queixa, qualquer alteração, o pediatra deve ser comunicado. Sim. E se ele não falou nada, naturalmente é porque está dentro da normalidade. Dentro do esperado, que é exatamente. Dentro, como o senhor falou, que é o fisiológico. Natural até que a criança tem. Exatamente. Para o adulto, quando chega esse sentido assim, já no adulto, aparece num determinado tempo de vida, pode ser já efetivo ou definitivo, precisando aí de um tratamento mais contundente, ou pode ser questões talvez sazonais. Há um período de maior estresse, Carol citou ali um período que vai chegando maior cansaço, correria. Isso também pode acontecer, doutor? Sim, inclusive esta é a queixa mais comum. Adultos jovens que apresentam episódios esporádicos de refluxo e que a maioria das vezes tem algum tipo de relação com episódios da vida, ansiedade, nervosismo, problemas no trabalho, porque com isso o paciente começa a alimentar de maneira errada, ele fica muito tempo sem alimentar, come muito de uma única vez, o próprio nervosismo, a ansiedade aumenta a produção de suco gástrico pelo estômago, o que aumenta o refluxo nesse caso. Então sim, tem relação com o estado comportamental e alimentar desse paciente. Então só para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.